Vem aí o Orçamento de Estado para 2024. Vamos saber o que pode mudar nas tributações autónomas em sede IRC. Connosco temos Luís Marques, da Ernst & Young, fiscalista. O que é que acha que poderá mudar neste Orçamento de Estado em sede IRC, nomeadamente nas tributações autónomas? Olá, muito obrigado pelo convite para poder aqui estar. Eu diria que não há uma expectativa, pelo menos em face daquilo que tem vindo a ser noticiado, que haja grandes reformas ou as grandes alterações estruturais ao nível do regime das tributações autónomas em sede IRC. Mas o Governo mostrou postura para baixar. Claro, eu penso que estruturalmente vamos continuar a ter um regime de tributações autónomas a várias realidades de despesas e de gastos que as empresas normalmente suportam. Eventualmente pode haver a manutenção de um regime de não agravamento para determinadas situações, nomeadamente as empresas que têm prejuízos fiscais, foi uma situação que foi, digamos, adotada quando da pandemia e mantida nos anos subsequentes. Mas acha que essa suspensão se poderá manter? Pode haver alguma expectativa, apesar de não haver nenhum sinal concreto que isso vá ser uma realidade. Agora, também pode haver algumas mexidas nas tributações autónomas ao nível dos encargos com viaturas. Estamos a assistir a uma mudança de paradigma de tipologia de viaturas que as empresas... os carros elétricos. Os elétricos, os híbridos plug-in, que esses já se tem assistido a uma diminuição das taxas de tributação autónoma nos plug-ins, mas, por outro lado, trouxe para dentro da tributação autónoma as viaturas elétricas, que foi a novidade do Orçamento de Estado para 2023. Não sabemos se esse vai ser um caminho de agravamento, porque aqui há 3, 4 anos atrás o Governo dizia que a tributação autónoma até era uma forma de premiar uma fiscalidade mais verde, mais amiga do ambiente, ou seja, penalizava o uso das viaturas movidas a combustíveis fósseis, em detrimento de não penalizar a utilização de viaturas movidas exclusivamente a energia elétrica, coisa que alterou em 2023. Portanto, e há a possibilidade de haver um agravamento porque no final do dia, das viaturas elétricas. No final do dia o Governo trabalha com base em receita e começa-se a assistir a uma menor utilização de viaturas movidas a combustíveis fósseis, logo a base tributável sobre a qual incide as taxas de tributação autónoma vai diminuindo e como as empresas estão a eletrificar as suas frotas, acontece que havia muito menos incidência fiscal ao nível da tributação autónoma. Porque a tributação autónoma incidia sobre a totalidade do encargo. O que é que isso significa? Significa, para além do preço de aquisição, havia o IVA, que representava uma componente forte e que muitas vezes não era dedutível ao nível da empresa que utilizava a viatura, e esse IVA também ele próprio era sujeito à tributação autónoma em sede IRC. Nas elétricas, como o IVA era recuperável, era menos o encargo também sobre o qual haveria tributação autónoma. Portanto, há claramente uma ilusão da base tributável e, portanto, o Governo provavelmente vai mudar o discurso, já não é um discurso de fiscalidade ambiental, mas é um discurso focado na utilização da receita e também pelo facto de haver um entendimento, justo ou injusto, que a utilização de viaturas por parte dos quadros das empresas acaba por ter sempre uma componente de utilização pessoal. E isso significa que essa componente de utilização pessoal devia ser tributada em sede de IRS. Não o sendo, a tributação autónoma acaba por ser uma forma indireta de ir buscar o IRS que não está a ser pago pela utilização da viatura. Dentro da tributação autónoma, qual é que acha que é aquela que faz menos sentido? Porque a tributação autónoma, como vimos, incide sobre as despesas, várias categorias de despesas, ou seja, mesmo as empresas que não têm rendimento ou lucro pagam tributação autónoma, exceto estes anos de suspensão, não é? Do agravamento, aliás. Mas qual é aquela que acha que faz menos sentido? Eu diria que há 2 tipos de despesas que a mim, pessoalmente, sempre fizeram tenho dificuldade em acompanhar o facto de haver tributação autónoma. Por um lado, a atribuição das ajudas de custo, que é uma compensação que as entidades patronais podem dar aos seus colaboradores quando efetivamente se encontram numa viagem ao serviço da empresa e ao invés da empresa receber documentos e ter um processo administrativo mais complicado, andar a processar documentos de hotéis, de bilhetes de comboio, bilhetes de avião, o que for, há atribuição de uma ajuda de custo, consoante a deslocação seja dentro do território nacional ou para fora do território nacional, e há limites até ao qual essa ajuda de custo pode ser atribuída sem incidência em sede de contribuições para a Segurança Social e também de IRS. Portanto, há uma legislação que regula esta temática e que define limites.
E depois, no Código do IRC, assistimos a uma tributação autónoma sobre algo que a legislação permite dar aos trabalhadores. Talvez por ter havido algum abuso no passado, em que as empresas, se calhar, atribuíam ajudas de custo sem haver motivo, ou seja, sem haver a tal deslocação que motivava a atribuição das ajudas de custo, acaba por pagar o justo pelo pecador. Portanto, eu acho que não pode ser o facto de haver algumas empresas que utilizavam estes mecanismos de forma abusiva para penalizar todo o mercado que dá ajudas de custo genuínas e que fazem sentido. Esse é um aspecto. Portanto, as ajudas de custo deveriam ser excluídas da tributação. Deveriam ser excluídas, ou então, se de facto, em contextos de ações inspectivas, verificasse que as ajudas de custo eram fictícias, então aí sim penalizar as empresas por via da tributação autónoma, num contexto de fiscalização. A outra questão que me faz que tem uma conotação muito política, é os chamados prémios que são atribuídos aos membros dos órgãos estatutários das empresas. Porquê? Porque muitas vezes esses prémios, por um lado, pagam IRS, e se estamos a falar de membros dos órgãos estatutários, IRS às taxas máximas. Algumas vezes, não tão poucas quanto isso, têm incidência também de segurança social. Ou seja, estamos a falar de taxas de IRS superiores a 45%, segurança social de 11% e a própria entidade patronal ainda paga 23,75% sobre o bónus que paga. E depois há uma tributação autónoma de 35%. Isto digamos, é uma fiscalidade, é quase eu para pagar 100 tenho que ter outros 100 de encargos fiscais. Isto não faz muito sentido. Percebo que no passado, por razões, se calhar, os chamados os golden parachutes do anglo-saxonismo, que se utiliza muito, ou seja, pagamentos que eram feitos a membros dos órgãos estatutários, principalmente na banca, isso falou-se muito, e depois eram entidades intervencionadas pelo Estado quando estavam em apuros, não é? Em abusos financeiros. Criou-se esta regra para criar aqui alguma controle, Ou evitar abusos, não é? Mas o problema é que se houver abusos, esses abusos são penalizados já pela via fiscal, ou seja, o beneficiário do rendimento vai pagar efetivamente IRS à taxa máxima prevista na lei. E, como eu digo, como são bónus, há determinados bónus que podem não ter incidência de segurança social, mas há outros que o têm, nomeadamente quando são bónus que dependem de critérios de performance individuais. E, portanto, eu acho que um membro do órgão estatutário deve ser avaliado cada vez mais em componentes variáveis do que em componentes fixas. E, portanto, ou seja, dar-lhe um bónus em função daquilo que ele produz, daquilo que ele contribui para a valorização da entidade para a qual trabalha. E vai receber esse bónus e vai pagar IRS. Mas muito provavelmente o Governo não irá mexer nesses dois aspectos. Eu acho que porque isso tem um elemento muito político e pouco técnico. Ou seja, é a mensagem que se passa. Eu acho que, mais político e partidário, não é? Exatamente. É uma questão mais ideológica. De fazer, exatamente. E na altura, quando isto foi criado, havia uma aproximação do atual governo a partidos, se calhar, mais ao lado esquerdo, digamos, daquilo que é a orla partidária, e que penalizam e querem sempre a penalização do capital de forma muito agressiva, mas, de facto, se vivemos numa economia de mercado, como muitas vezes dizemos, acho que isso também é algo que devia ser ponderado, ou então definir outros critérios para a incidência da tributação autónoma. Claramente, então, aqui são duas áreas que eu acho que podiam ser... Agora, se me pergunta se tenho expectativa que isso está a ser mexido, eu diria que não. Então, em que aspectos é que a tributação autónoma poderia mudar, ou de que forma poderia haver aqui um alívio fiscal para as empresas, já que o Governo mostrou abertura? Eu acho que a tributação autónoma como sistema é um sistema que é, como eu dizia há pouco, um pouco perverso, porque também há outras realidades, como por exemplo despesas de representação, ou seja, as empresas hoje em dia cada vez mais têm que ser agressivas no mercado, têm que convidar clientes, fornecedores, a visitarem-nos e terem mesmo refeições, almoços, jantares, porque é assim que às vezes conseguem angariar oportunidades de negócio. Estar a penalizar esse tipo de despesas parece-me que é excessivo. Portanto, é mais outra realidade que também tem tributação autónoma, chamadas despesas de representação. Portanto, eu acho que a tributação autónoma deve efetivamente existir como algo que penalize abusos. Por exemplo, os pagamentos a offshores, que já está previsto. O pagamento de despesas que não estão suficiente ou insuficientemente documentadas, porque isso pode iniciar claramente um abuso. E talvez manter a tributação autónoma, mas revendo se calhar os patamares e as taxas ao nível da utilização de viaturas, eu acho que isso já era um bocadinho equilibrado.
E, de facto, ter um prejuízo e penalizar em mais 10%, parece que o legislador, ao dizer isso, está a dizer claramente que o prejuízo é fictício. Porque se uma empresa tem prejuízo, e se ele é economicamente admissível, ainda vai ser penalizada mais com um encargo fiscal só por ter tido prejuízo, não faz muito sentido. Porque, então o legislador admite que aquele prejuízo é falso. Claro. Só isso é que justifica um agravamento de 10 pontos percentuais na tributação autónoma. Portanto, eu acho que o facto do Estado também não ter capacidade de fiscalizar todas as entidades todos os anos faz também criar um conjunto de regras que lhes facilita a vida do ponto de vista da arrecadação da receita. Muito bem. Muito obrigada, Luís Marques, a fiscalista da Ernst Young. Ficamos aqui com mais uma nota sobre o que pode mudar no Orçamento de Estado para 2024.